Gabinete. Estamos aqui iniciando uma reunião de diretoria colegiada extraordinária e a justificativa para nós realizarmos essa reunião extraordinária tendo em vista que nós recebemos um parecer, né, da Advocacia Geral do Estado que opina pela viabilidade jurídica da participação do Estado de Minas Gerais como interveniente no 10º termo aditivo ao Convênio de Cooperação número 788753, firmado entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, e o município de Belo Horizonte. Então, tendo em vista essa necessidade e a iminência da assinatura do termo aditivo, inclusive com interveniência da ARSA-IMG, nós iniciamos essa reunião extraordinária. Então, eu faço abertura aí para os diretores, gostariam de fazer alguma explanação. Laura, Bom, Adriano, por gentileza. obrigada. Por nada. Eu gostaria de fazer um comentário. Acho que é importante a gente frisar essa questão do recebimento do parecer da Advocacia Geral do Estado, porque, como foi muito bem falado, além dela opinar pela viabilidade jurídica da assinatura do Estado de Minas Gerais como interveniente, ela também é muito clara ao estabelecer essa favorabilidade e opinar pela viabilidade jurídica também da assinatura desse termo aditivo entre a Copasa e o município de Belo Horizonte pela Agência Reguladora Estadual como interveniente. Então, acho que esse é um ponto interessante que a gente precisa destacar aqui. E eu gostaria também de trazer, né, luz a essa discussão sobre a relevância do município de Belo Horizonte, não só para o sistema integrado da região metropolitana, mas para prestação de serviço regionalizada no estado como um todo. Né? A escala de Belo Horizonte, ela traz contribuições relevantes para permitir o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário à população dos municípios mineiros, né? Onde haja concessão da prestação de serviço de água e esgoto. Então, eu queria só trazer esses dois pontos que eu considero relevantes para essa discussão. Perfeito, Laura, nossa diretora-geral, muito obrigado. Eu vi que o Samuel levantou a mão. Samuel, nosso diretor, por gentileza. Adriano, obrigado pela palavra. Bom dia aí a todos, todas. O meu comentário é breve também, né? Só no sentido de que a gente está vivendo um momento de transição dentro do saneamento, né? Então, naturalmente, assim, desde a publicação da Lei 14.026 e do fomento à entrada da iniciativa privada, né? O avanço da iniciativa privada por meio, enfim, né? Da vedação dos contratos de programa e o fomento, né, aos contratos de concessão precedidos de licitação, e desestatizações, a gente tem de fato uma transição que é uma transição que a gente está vivendo um pouco mais próximo agora no estado de Minas Gerais, né? Então, no final do ano passado, houveram leis autorizando, né, a companhia estadual, a Copasa, a se desestatizar, e nesse processo se enquadra, né, dentro do novo marco de saneamento como a conversão dos contratos, que eram os anteriores contratos de programa, em contratos de concessão. Então, a assinatura, né, deste termo com Belo Horizonte, ela já está no sentido de promover a transição, né, do contrato ou dos antigos contratos de programa, né, porque eu entendo que o contrato de Belo Horizonte ele serve em alguma medida como uma matriz, né, para os contratos de desestatização. Então, a gente tem um processo de início de conversão dos contratos de programa para contratos de concessão, o que faz a gente migrar também, em alguma medida, né, de uma regulação que antes era única, técnica discricionária, né, para uma regulação eventualmente híbrida ou uma regulação com primazia do contrato, né, e isso, de fato, a gente passa a ter esse movimento acontecendo, é um movimento que está amparado pela legislação, e que muda um pouco a forma, né, como a agência encara e como a agência vai lidar com a sua regulamentação, tanto econômico-financeira quanto técnica, daqui para frente. Então, eu acho que é importante, né, destacar esse movimento de transição, né, a gente vem tentando
preparar e orientar o corpo técnico aqui para essa transição, que é uma transição que já aconteceu em outros estados do país e que agora está acontecendo com mais força dentro do estado de Minas Gerais em função de todo esse processo de desestatização. Então, esse contrato, ele de fato, ele passa a disciplinar em alguma medida tanto itens tarifários, mas ele também preserva, e eu acho que é muito importante, né, que ele preserva o resultado da terceira revisão tarifária, né, que a gente publicou recentemente, bem como, né, ele preserva também grande parte, né, digamos assim, da autonomia técnica e operacional da agência, e a agência é citada como a agência que vai zelar por essas condições contratuais, ou seja, nós seremos, né, a agência reguladora responsável por zelar por essas condições contratuais, e tudo isso, né, enseja numa possível interveniência, né, da agência neste instrumental. Então, acho que é importante, porque quando a gente tem o subsídio da AGE por meio do parecer citado, né, e que orienta, inclusive, a nossa assinatura, a nossa interveniência neste processo, a gente passa a ter a segurança jurídica adequada para poder, de fato, ser intervenientes neste instrumento, tá? Então, só citando, de fato, enfim, em resumo, né, uma transição de uma regulação que antes era técnica discricionária para uma regulação mais de primazia contratual barra híbrida, né? E o subsídio jurídico que a gente tem via a Advocacia Geral do Estado para poder realizar essa interveniência junto também aí ao governo do Estado. Então, só esse comentário que eu queria fazer para adicionar aqui na discussão. Samuel, muito obrigado pelo comentário, agradecemos aí as palavras. Diretora Débora, gostaria de mencionar algo? Tá tudo certo? Adriano, eu agradeço, bom dia a todos. Não, obrigada, os meus colegas já trouxeram os principais pontos, né, que a gente tem discutido com constância, e eu só destaco realmente o recebimento do parecer jurídico da Advocacia Geral do Estado, porque realmente ele nos dá essa segurança, né, de que essa interveniência pela ARSAI, ela é adequada e apropriada. Obrigada. Obrigado, diretora Débora. Então, feito aí as considerações, as explanações pela diretoria colegiada, caso não tenha mais nenhum comentário, eu passo então para a etapa de votação, que seria a autorização, então, né, deliberação da diretoria colegiada para assinatura do termo aditivo, conforme foi explicado aqui na reunião. Pelo regimento da agência, né, nós seguimos a ordem de votação, então nós começaríamos então pela diretora Débora. Obrigada novamente. Então, conforme exposto e de acordo com os pontos que Laura e Samuel trouxeram, eu manifesto a minha concordância e meu de acordo. Perfeito, diretora Débora. Então, agora o diretor Samuel, Parecer favorável, Adriano. anotado. Então, agora nós finalizamos aqui com a nossa diretora-geral, Laura Serrano. Bom, dados todos os comentários, né, que nós fizemos aqui e considerando, né, que a nossa votação é relacionada à autorização para a assinatura da ARSAI como interveniente nesse aditivo contratual e que algumas das contribuições foram incorporadas, dessas contribuições apresentadas pela ARSAI foram incorporadas no documento, eu também estou de acordo com a assinatura da ARSAI como interveniente no contrato. Perfeito, diretora Laura. Então, muito obrigado. Então, ó, tivemos a votação por unanimidade, né? Deliberação da diretoria colegiada pela assinatura do tema aditivo. Então, nada mais havendo a tratar, nós podemos encerrar essa reunião, que os termos constarão em ata, né? Estarão disponíveis para assinatura da diretoria. Tudo bem, então, agradeço aí a presença de todos. Obrigada, bom Até dia. mais, gente. Bom Obrigado, dia. bom dia. Obrigada, bom dia.